Olá a todos do canal Evangelho Sem Fronteiras 397, eu sou Carlos Carvalho e estamos aqui para dar continuidade na playlist Bíblia do Zero. Lembrando que no último vídeo nós falamos sobre a Bíblia livro físico e que neste nós estaremos falando sobre a Bíblia como guia espiritual. O que representa a Bíblia espiritualmente para o cristianismo e para o cristão? Estaremos respondendo essa pergunta logo após a vinheta. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Olá a todos, então vamos dar seguimento a essa série de estudos que tem como objetivo trazer a Bíblia Sagrada para vocês de uma forma simples, que vocês consigam entender. No último vídeo, nós falamos acerca da divisão do livro Bíblia, de como a Bíblia estava dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora vamos falar sobre a Bíblia, espiritualmente falando. O que é esse livro tão sagrado para os cristãos? Primeiro eu quero perguntar a vocês como foi feito o registro da Bíblia. Será que foi Deus que pediu para que algumas partes dela fossem registradas? Vamos encontrar isto na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 34, de versículo de número 27, quando Deus estava falando para Moisés. Ele diz: escreve estas palavras, pois conforme o conteúdo destas palavras, tenho feito aliança contigo. Nós entendemos que Deus dá uma importância à palavra dele quando ele pessoalmente, e a Bíblia diz com o dedo dele, ele escreve os 10 mandamentos e os entrega a Moisés, para que através dos ensinamentos daqueles mandamentos o povo fosse doutrinado. Nós vamos encontrar também Deus falando isto para alguns profetas. Deus vai pedir para que o profeta faça o registro acerca da palavra que ele está falando. Vamos encontrar em Jeremias, no capítulo de número 36, e no versículo 2, a Bíblia diz: toma um livro e escreve nele toda a palavra que tenho falado. Então nós encontramos Deus pedindo para que fosse registrada em um livro toda a palavra que ele havia falado. E essa palavra, estas profecias, elas ficam como registro histórico para nós e também como sendo a palavra de Deus. Nós vamos encontrar que Deus, ele se importa com a palavra que ele fala. No livro de Jeremias ainda, no capítulo 1 e no versículo 12, a Bíblia diz que Jeremias é perguntado por Deus sobre o que ele vê. E Jeremias diz que vê uma vara de amendoeira. E aí Deus responde a Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 11, Deus, através de Isaías, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que me agrada naquilo em que eu a designei. Então nós entendemos que a palavra que foi dada, que foram profecias e que também foram leis para os judeus, foi dada através da vontade de Deus. Porque para o povo judeu, além de lei espiritual, o Pentateuco e a lei de Moisés também era lei cívica, ou seja, a lei usada no dia a dia para manter a sociedade de Israel. Então nós vamos encontrar diversas leis abordando diversos tipos de assuntos relativos à sociedade de Israel. Também nós vamos encontrar uma informação muito importante sobre a palavra. Deus vai dizer que a bênção dele está condicionada à obediência a esta palavra. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e no versículo de número 1, a Bíblia diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações por onde passares. Então nós entendemos que Deus diz: se atentamente ouvir e os mandamentos obedecer. O
Que mandamentos são estes? Os mandamentos que estavam escritos na sua palavra. Nós também vamos entender que quando nós vamos passar para o Novo Testamento, e aí eu já falei da Nova Aliança para vocês, nós vamos ter o registro histórico acerca do ministério de Jesus e os ensinamentos de Cristo acerca de tais registros. O próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, que erra o homem em não examinar as Escrituras. E o profeta Oséias vai dizer que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra. Então entendemos que esta palavra ela é importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida civil. Porque aqui vai ter um modo de viver e o modo com que o mundo vai te ver vai estar registrado nesta palavra, o que Deus espera de você. Nós vamos encontrar em uma das cartas que Paulo enviou a Timóteo, na segunda carta, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, uma informação importante sobre a Escritura. A Bíblia diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então vamos lá, vamos entender o versículo. A Bíblia diz: toda a Escritura divinamente inspirada. Em outra tradução diz: em toda a Escritura soprada por Deus, trazendo a ideia de que a Escritura ela é dada por Deus ao homem. Ela vai dizer a função dessa Escritura, ela é apta para ensinar. Essa Escritura ela é apta para repreender. E ela também é apta para corrigir e instruir em justiça. Então nós entendemos que a Bíblia Sagrada e o seu texto sagrado tem como função ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. São as funções do texto sagrado. E é por isso que ele é considerado um manual de fé e prática. Também é chamado de mapa que nos leva até a eternidade. A obediência à palavra de Deus também é uma prova de amor e fidelidade a Cristo. Porque Jesus disse em João, no capítulo 14 e versículo 26, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E o meu Pai também o amará. E nós viremos para ele e nele faremos morada. Então, amar a Cristo é obedecer a sua palavra. Amar a Cristo é respeitar o que está neste texto sagrado. Porque este texto sagrado, ele é a palavra de Deus. E Deus, ele governa a sua igreja através da sua Bíblia. E aí você pode me perguntar, pode haver uma mensagem além do que está escrito, ou uma mensagem que seja contrária a algo que está escrito aqui na Bíblia? Eu vou te responder com toda certeza, não. Por quê? Vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo de número 8, ele vai dizer: se algum anjo do céu vos pregar outro evangelho, ou nós mesmos pregarmos a vocês outro evangelho, além do que vocês já têm ouvido, que seja considerado maldito. Então, qualquer ensinamento que não esteja dentro da palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, ele deve ser considerado maldito. Também nós vamos encontrar uma evidência muito forte disso, que é quando Paulo, o apóstolo de Cristo, que foi missionário e enviado para o mundo, no capítulo 17, no versículo 11, ele chega a uma comunidade chamada de Bereia. E quando Paulo ele vai pregar o evangelho em Bereia, eu vou ler o versículo para que vocês entendam o que está escrito literalmente. Vejam o que diz a palavra de Deus. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus.
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, toda palavra, ela precisa passar pela lupa ou passar pela visão da Bíblia. Ela precisa estar dentro dos princípios bíblicos. Um exemplo simples: se a Bíblia diz, não adulterarás, se alguém vier e disser que adultério dentro de tais e tais condições não será pecado, ele está fora do ensinamento bíblico. Se Cristo manda que eu perdoe aquele que me ofende, e alguém diz que eu não devo perdoar, que eu devo guardar este rancor, este ensinamento está fora do ensinamento bíblico. Então nós entendemos que a Bíblia, como guia espiritual, ela é a nossa referência. Ela vai trazer para nós as informações sobre o viver cristão, como nós devemos viver na presente sociedade. Então desejo que vocês tenham aprendido sobre a Bíblia Sagrada. Nós falamos sobre o livro como o livro físico e agora o livro como guia espiritual. E a partir de agora nós iremos desenvolver os estudos acerca das personagens bíblicas e das situações que são interessantes para aqueles que desejam buscar conhecimento na palavra. Eu sou Carlos Carvalho e desejo que vocês tenham tido um excelente aprendizado.